ficar, né, com o coração apertado. A gente está acompanhando essa história aqui no Balanço Geral e temos chorado, e temos orado e pedido a Deus que dê saúde para essa criança, que restabeleça a saúde dela, que ela deixe o hospital, que ela possa voltar para casa. Agora, o pior é o motivo que fez com que essa criança fosse parar na UTI de um hospital. Ela levou vários tiros. Foram pelo menos 10 tiros que teriam atingido essa criança. Tudo depois... Atenção, não vou chamar de bandido, nem de... Eu vou chamar agora de homens, que a gente não sabe se são criminosos, porque existe uma suspeita nessa história. Mas os tiros teriam sido disparados por homens que invadiram o terreno dela, por engano, e dispararam vários tiros que atingiram a garotinha que mora com os pais. Os caras pularam para o terreno dela, já tinham invadido uma casa ao lado, erraram de alvo, pularam para o terreno da criança e mandaram chumbo em direção à casa da família. Essa situação foi na madrugada de domingo para segunda-feira desta semana. E você vai acompanhar agora a volta dos pais à cena do crime. Você consegue imaginar, depois de tudo o que aconteceu, voltar para casa, onde se viveu um verdadeiro terror? É a primeira vez que eles entraram na casa desde aquela madrugada de terror. É impossível para eles, você vai ver na reportagem, esquecer a imagem da criança pedindo socorro. Você consegue pensar, imaginar uma criancinha, 2 anos? 5. 5 anos, perdão, pedindo socorro porque foi baleada, quase 10 tiros. Os pais abriram o coração com o Balanço Geral e contaram, eu queria que você prestasse atenção nisso, contaram como foi o desespero para fugir da chuva de tiros. É simplesmente impressionante. Acompanhe. A live interrompida era só o começo dos momentos de tensão e medo que viriam a seguir em 2 residências em Almirante Tamandaré. Uma invadida por homens armados e outra com paredes perfuradas de tiros. Na primeira, eles ameaçaram os moradores à procura de 2 homens. Na segunda, atiraram antes de perguntar. Além de errar o local 2 vezes, os criminosos ainda balearam uma criança de 5 anos. Minha filha tá lá ainda, no UTI. O disparo pegou aonde? Pegou na barriga dela. O que os médicos disseram a você? Que ainda ela corre risco de vida. Da casa ao lado, os atiradores vieram por esse caminho, passaram por aqui e começaram a disparar. Foram rajadas e mais rajadas que acertaram a janela, parede. Tem mais aqui, ó. Olha essas marcas. Tiros agrupados aqui. Mais alguns disparos aí. Do lado esquerdo da porta. Olha essa sequência aqui também, ó. Mais disparos agrupados, um em cima do outro. A janela toda quebrada. E tem mais marcas de tiros aqui, ó, na porta. Entrando aqui no espaço, que é a sala, a gente tem uma ideia do que aconteceu do ponto de vista de quem estava aqui dentro. Pai, mãe, ela grávida, 6 meses de gestação e mais a menininha de 5 anos. Olha as marcas na parede, por onde os disparos passaram. Mais marcas aqui. Tem mais aqui adiante. Olha como é que ficou a cortina. Aqui já é a cozinha. Esses disparos acertaram a parede, um pouco acima da pia, ó. Disparos que também acertaram o sofá, onde essa família estava descansando e vendo TV. Daí a chegou e falou: papai, põe Turma da Mônica pra me assistir. Daí eu falei: filho, espera, papai, só acabar o aqui, nós já põe. Daqui a pouco começou os tiros. A hora que eu escutei o primeiro tiro, ela já gritou. Puxei ela, a gente pulou no chão e começamos a rezar. Muito. E você percebeu que a menina estava baleada? Na hora, no momento, não, porque eu quis tentar proteger ela. Sim.
Mas depois que eu fui ver a sangueira na barriguinha dela, era muito tiro. Eu fui pro banheiro para tentar levar ela, tentei o máximo para salvar ela. Você joga ela pela janela e ele pega do outro lado, certo? E você? No momento que você não consegue passar pela janela? Eu sentei no canto do banheiro e fiquei rezando, esperando para que tudo passasse. Aí eu soltei ela por ali, pela janela, né? E tentei puxar minha esposa, tentei empurrar ela, né? Mas só que ela não tava conseguindo. Daí pulei, peguei ela, né? Que ela tava ali no chão ainda sangrando. Peguei e vim correndo com ela por aqui, pulei. E caí lá embaixo aqui com ela. Caí lá embaixo, pulei o muro lá, levei ela lá perto do outro portão que beira a rua e pulei na casa do meu tio pedir ajuda. Daí eu escutei a voz do meu pai, indo lá pra trás, perguntando, filha, filha? Aí eu saí correndo lá de dentro e disse que ela tava já tinha pulado com ela pra ir, que ela tinha levado um tiro. Em relação a quem fez isso aqui? A gente ainda acha que é polícia. Mas de onde vem essa desconfiança de que esses homens que estavam aqui eram policiais? Porque os vizinhos da casa de baixo falaram que eles toda hora gritavam Steve. E eles falaram também que eles estavam tudo de colete, botina e balacrava. Eles falavam Steve, Steve, Steve. Falavam para eles deitar no chão que eles queriam um tal de Everton e Juliano. E pelo que a gente ficou sabendo, dizem que só PM se identificam como Steve um pro outro. É um jeito deles se comunicarem. E é muito doloroso ver tudo. O chinelinho dela todo cheio de bala. A casa toda furada. E onde é que você está buscando forças nesse momento? Ah, tô orando muito, pedindo para que orem muito por ela. E confiando nos médicos que estão lá cuidando dela. Teve que tirar um pedacinho do intestino grosso dela. Porque tinha mais de 9, 10 chumbas na barriguinha dela. Que eles acham logo quem fez isso. Porque nós não merecia isso. Minha filha não merecia isso. Os pais escaparam pela janela do banheiro. Imagina o desespero desse pai com essa criança no colo, tentando fugir pelo fundo da casa, pelos fundos da casa, passando por mato. Chegou a cruzar, inclusive, a linha dos atiradores, tentando proteger essa criança, a mãe junto, fugindo desses atiradores. Se essa criança foi atingida por... Tá para ser confirmado, mas foram aproximadamente 10 tiros que essa criança acabou levando. 5 anos de idade. Você viu aí o desespero da mãe chorando? E todos nós estamos chorando por essa criança. Vai ter que retirar um pedaço do intestino da criança. Uma criança inocente, não deve nada para ninguém. Estava em casa, madrugada de domingo para segunda, noite de domingo para segunda. Essa história, tem aqui. Você viu aí o que a mãe falou. Por que falava o Steve, Steve, Steve? Que na gíria aí dizem que é polícia. Dizem que é polícia. Tem essa questão que precisa ser apurada. Ontem você viu, inclusive, que o pai disse que a polícia não tinha ido lá ainda para fazer o levantamento do que tinha acontecido. E a primeira família, porque essa casa da garotinha de 5 anos foi a segunda casa. Lembra, eu tenho a imagem para mostrar que antes eles entraram na casa dos vizinhos. Tem a imagem? O pessoal estava numa live, estava batendo papo numa live, quando os bandidos entraram, gritando por esse tal de Everton. Quem é esse Everton? Quem é esse Everton? Cadê a imagem da live, por favor? Tem aí? Meu diretor, por gentileza, se tiver, eu quero mostrar. Então, algumas questões que precisam ser levantadas, doutora Márcia Marcondes. Quem é esse Everton? Será que foi realmente polícia? Ou será que era bandido se passando por polícia? Só que tem um detalhe. Tem uma outra situação. Aqui, ó. Aqui. Quem são essas pessoas que entraram nessa casa
pedindo pelo tal do Everton, não acharam o Everton, pularam para o terreno da garotinha de 5 anos, balearam a casa e atingiram essa menina. Nós temos que descobrir quem é. Ah, mas tem que descobrir. Se eu fosse o secretário de Segurança Pública agora, eu botava toda a polícia para descobrir quem foi. Botava. Se eu fosse o diretor da Polícia Civil, agora eu ia botar toda a polícia para descobrir. Quem que sai atirando por aí? Eram pessoas humildes. E se fosse na casa do Granfino? Será que atiraria do mesmo jeito? Delegado Silvio, Roquebaca, tem que colocar a polícia toda atrás para esclarecer esse caso, doutor. Tá? Será que se fosse gente bacana, já não teriam descoberto? Agora é uma família simples e humilde, que não deve nada para ninguém, que não é envolvido com o mundo do crime. São inocentes. É uma garota inocente que está nesse momento entre a vida e a morte numa UTI de um hospital. É de dar nó na garganta. É de deixar a gente indignado com essa situação. Precisa ser descoberto urgentemente quem foram essas pessoas que atiraram, que entraram na casa. Eu vou te contar já. O que aconteceu com a família que estava na primeira casa que eles entraram. O Daniel Santos, está acompanhando e está inclusive em campo nesse momento para trazer uma outra informação que vai esquentar ainda mais esse caso. Agora vai esquentar porque precisa esquentar. Precisa esquentar, porque a polícia tem que entrar forte nessa história para resolver essa situação. Eu não consigo acreditar que essa criança está lá entre a vida e a morte, uma criança que estava dentro de casa. Ela não estava nem na rua, ela estava dentro de casa, em Almirante Tamandaré. Isso precisa ser esclarecido. Doutora Márcia, para que a gente faz o apelo, doutora? Com certeza os apelos que você fez são os eficientes, mas entendendo que a gente vê ali problemas e problemas. Imagina a situação de um tiro de 12, quando você vê na parede aqueles grupamentos, cada um é um único disparo. Então, quando esse tiro sai, esse disparo sai, vários projéteis são mandados, ou seja, que abrem como se fosse um guarda-chuva. Então, a chance de atingir, olha, esses grupamentos que eu estou falando, né? Você não tem controle sobre quem eles vão atingir. É uma situação que provavelmente um único disparo desses pode ter atingido a criança e todos esses projéteis letais a atingiram. Agora imagine essa situação dos disparos, ou seja, de você visualizar de alguma forma algo, ou seja, esses projéteis passando pela casa, o barulho que isso faz, você vendo a sua criança sangrando e tendo que sair por uma janela. É uma situação realmente gravíssima, né? E o apelo realmente é que a Secretaria de Segurança Pública vá a fundo nisso, se necessário, encaminhando outros policiais para auxiliar a unidade local, né, de Almirante Tamandaré. E aí a dúvida, e a família tem essa dúvida aqui, todos nós passamos a ter. E eles explicam, o pai explica, por que acreditam que os atiradores poderiam ser policiais. Pode rodar. Em relação a quem fez isso aqui? A gente ainda acha que é polícia. Mas de onde vem essa desconfiança de que esses homens que estavam aqui eram policiais? Porque os vizinhos da casa de baixo falaram que eles toda hora gritavam Steve. E eles falaram também que eles estavam tudo de colete, botina e balacrava. Eles falavam Steve, falavam para eles deitar no chão que eles queriam um tal de Everton e Juliano. E pelo que a gente ficou sabendo, dizem que só PM se identificam como Steve um pro outro. É um jeito deles se comunicarem. Cadê a família? O que aconteceu com a família da primeira casa? Será que realmente são policiais que foram até lá em busca desse tal de Everton? Quem é esse Everton? E tem uma outra situação que o Daniel Santos descobriu lá em Almirante Tamandaré, que a gente vai trazer para você daqui a pouco, aqui no Balanço Geral. Tem mais sobre essa história. E eu gostaria, imploro, eu peço, se tiver alguém aí da Secretaria de Segurança Pública que possa ajudar nessa situação, que possa intervir para que essas pessoas possam ser descobertas o quanto antes, entre em contato com a gente. Faça o seu serviço.